Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Zacarias. O livro de Zacarias ele fica antes do livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Zacarias, no capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Antes disso, curve sua fronte, por favor. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado por esse início de semana. Eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, em especial pelos meus. Nós não somos dignos da Tua graça, do Teu favor, do Teu perdão até. Nós somos Teus devedores e não há nada em nós que seja meritório para que o Senhor faça por nós alguma coisa. Ainda assim o Senhor nos perdoa, eu agradeço ao Senhor por isso. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu não estou aqui em cima porque sou melhor, eu sou aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Eu peço que por meio de mim, o Senhor possa edificar a Tua igreja, incluindo a mim mesmo. Que as Tuas palavras prevaleçam aqui neste púlpito. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8, é uma leitura um pouquinho extensa. Eu peço que os irmãos leiam junto comigo de maneira bem cuidadosa, porque a gente vai destrinchar esse texto. Eu estou sentindo um pouco de retorno, não sei se tem como melhorar. Vamos lá. Verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor repreenda Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este o toco de lenha tirado do fogo? Verso 3. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Amém? Esses versos que a gente leu, esse capítulo de Zacarias, ele é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, na minha opinião, porque ele tem muitas conexões com muitas partes da Bíblia, embora ele não seja um texto muito conhecido, mas ele é um texto extremamente relevante, principalmente no que diz respeito às conexões do Antigo Testamento com Hebreus, do Antigo Testamento com o serviço sacrificial. Então a gente vai entender um pouquinho esse texto hoje e vamos fazer algumas aplicações para os nossos dias, certo? Como é um texto bastante denso, então eu vou relendo ele e explicando cada pontinho para a gente entender melhor, certo? Então vamos lá. No verso 1, nós temos aqui: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também a Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Esse Josué aqui, ele não é aquele Josué do livro de Josué, que foi sucessor de Moisés. Esse aqui é um outro Josué, certo? Só para contextualizar aqui, o livro de Zacarias ele é um livro
que foi escrito pós-exílio babilônico. Então, para quem não se lembra, Israel, na verdade o reino de Judá, ele foi dominado pela Babilônia, mais ou menos no ano 500 e 598, por aí, se não me falha a memória. E eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos, o santuário foi destruído, o templo foi destruído, o templo que tinha sido construído por Salomão, e muitas pessoas foram levadas cativas de Jerusalém para a Babilônia e ficaram presas lá 70 anos, né? Daniel, por exemplo, foi um desses cativos. Vocês conhecem a história de Daniel, né? Ele foi levado cativo de Jerusalém, viveu a sua vida inteira na Babilônia e, inclusive, viu o Império Babilônico cair. O Império Babilônico ele caiu diante do Império Medo-Persa, vocês devem lembrar disso. E esse livro de Zacarias, ele é um livro escrito um pouquinho depois do retorno do exílio. Ou seja, após esses 70 anos, com o domínio medo-persa, o rei da Pérsia, que era Ciro, e também o governante ali daquela região ali, que antes era Babilônia, que era Dario, eles permitiram que os judeus voltassem para a sua terra. Que os judeus saíssem dali do cativeiro e voltassem para Jerusalém, que até então estava em ruínas, certo? Ainda tinha pessoas morando lá, mas estava em ruínas. Então esse é o contexto do livro. E é um livro muito interessante, depois vocês podem ler em casa com cuidado, com atenção, porque ele é ele é um livro que ele foi escrito para animar o povo. O povo, ele estava numa situação bastante complicada. Você imagina, você está num país estrangeiro, a sua terra está toda destruída e você não sabe o que vai acontecer no futuro. E você tem algumas pessoas que já estão muito tempo na Babilônia e pensam assim, para que eu vou voltar para uma terra que está toda destruída? Eu vou ficar por aqui mesmo. Então você tinha todos esses questionamentos. As pessoas que iam não sabiam o que ia acontecer. Se elas iriam conseguir que a cidade fosse construída, que o templo fosse construído. Eram muitas adversidades, todo mundo muito pobre, tudo muito difícil. E as pessoas que ficavam por uma questão de comodidade. Eu já estou aqui há tanto tempo. Eu nasci aqui, ou eu vim trazido para cá na minha adolescência, eu estou aqui na Babilônia há tanto tempo, para que eu vou sair? Para que eu vou voltar para uma terra que está toda destruída? Então, o livro de Zacarias ele surge nesse contexto, onde o povo precisava ser exortado por Deus. E Deus ele faz uma série de exortações. Ele, por exemplo, ele volta no passado e ele fala, olha, por que eu permiti que isso tudo acontecesse? Que vocês fossem dizimados, que a cidade fosse destruída? Porque os seus pais foram desobedientes, consistentemente desobedientes. Então, eu precisei permitir que vocês fossem chacoalhados dessa forma. Então, se vocês forem desobedientes de novo, coisas ruins acontecerão de novo, mas eu coloco um novo plano para vocês. Se vocês forem obedientes, se vocês fizerem exatamente o que eu estou ordenando, as coisas vão dar certo. Eu prometo a vocês que eu vou conduzir e as dificuldades vão ser resolvidas. O templo vai ser reconstruído, os muros vão ser reconstruídos. Então vocês, por exemplo, que estão na Babilônia, que acham que não, vamos ficar na Babilônia mesmo, voltem, tem um trabalho a ser feito. E vocês que estão indo, tenham confiança, porque eu vou ajudá-los. Esse é o contexto do livro de Zacarias, você pode ler com cuidado e você vai ver. E essa visão do capítulo 3 aqui, ela é uma visão que ela vai falar não só ao povo daquela época, mas ela se estende para o futuro. E ela traz algumas coisas importantes, não só para os judeus daquela época, mas para toda a humanidade dali para frente. E isso é muito interessante, porque a gente nunca pode esquecer a razão de existir de Israel. Israel foi levantado por Deus para trazer ao mundo a mensagem da salvação e o Salvador. Então, tudo que era pertinente a Israel tinha alguma relação também com o resto do mundo. Lembra-se, por exemplo, quando Abraão ele recebeu a promessa de Deus?
Deus disse a ele o quê? De ti faria uma grande nação. E aí ele diz, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados também. Todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de ti. A promessa feita a Abraão não se referia apenas a Israel, mas por meio de Israel, todas as nações seriam abençoadas. Então, durante toda a Bíblia, você vê essa relação de Israel com todas as nações, porque Israel tem a mensagem da salvação, Israel tem o Salvador. E aqui não é diferente. Nesse capítulo 3, a gente vê algumas coisas aqui que vão ter relações com o futuro. E aqui no verso 1, como a gente viu, na visão, você tem o sacerdote Josué, que era o sacerdote da época, era o sumo sacerdote da época, daquela época, não confundir com o Josué da época de Moisés. E nessa visão aparece o anjo do Senhor de um lado e aparece Satanás do outro. Para quê? Para acusar. Isso aqui é muito interessante, né? Veja bem, vocês já devem ter visto aqueles desenhozinhos em que aparece um diabinho de um lado, um anjinho do outro, que geralmente representa a consciência da pessoa, né? Então você tem um personagem que quer fazer algo ruim, e aí ele fica na dúvida, aí aparece um diabinho dizendo, vai, faz mesmo. Aí aparece um outro anjinho aqui do lado falando, não, não faça isso, né? Obviamente isso é algo figurado, né? Engraçado, bem-humorado, mas o que a gente está vendo aqui nessa visão é algo mais ou menos assim. Você tem o sumo sacerdote da época e você tem de um lado o anjo do Senhor e do outro Satanás. E o que Satanás está fazendo ali? Acusando. Então a primeira lição que a gente tira daqui é o seguinte: na nossa vida, a gente sempre vai ter de um lado o anjo do Senhor para nos ajudar, mas também vai ter o Satanás do outro lado para nos acusar. É o trabalho dele. E a gente continua aqui, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. E aqui eu quero dar uma pausa na leitura. Olha que coisa interessante. Primeiro verso fala, o anjo do Senhor. Aí no segundo verso diz assim, mas o Senhor disse a Satanás. Ué, mas é o anjo do Senhor? Ou é o Senhor? E aí a gente continua aqui. O Senhor o repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Como assim o Senhor diz, o Senhor o repreenda? Parece que tem uma confusão aqui, né? O texto começa falando do anjo do Senhor, muda para o Senhor, e aí o Senhor diz, o Senhor o repreenda. Não é estranho? Eu vou explicar isso aqui. Se você ler com cuidado depois outras passagens bíblicas que falam sobre o anjo do Senhor, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Na maioria dessas passagens, o texto propositalmente, ele começa falando do anjo do Senhor e depois ele muda para o Senhor. Ele faz uma confusão proposital entre anjo do Senhor e Senhor. Para que isso? Para mostrar que existe uma unidade entre o chamado anjo do Senhor e o Senhor. Toda vez que aparece o anjo do Senhor, logo depois aparece o Senhor. Por exemplo, o capítulo da sarça ardente, se eu não me engano, é Êxodo 3, depois você pode ler com calma em casa. Aparece o anjo do Senhor. No verso seguinte diz que é o próprio Senhor. Existe uma unidade entre o anjo do Senhor e o Senhor. Não por acaso, a maioria esmagadora dos teólogos cristãos, não só os adventistas, eles entendem o seguinte, que esse anjo do Senhor aqui, relatado no Antigo Testamento, em várias passagens, ele é o próprio Cristo. Obviamente, o Cristo antes de vir à Terra como homem, pré-encarnado. Então, antes de vir à Terra como homem, ele teria a forma de anjo, ele seria este anjo do Senhor. E faz sentido, porque toda vez que esse anjo do Senhor aparece, ele sempre aparece representando o próprio Deus, com o poder do próprio Deus, usando o nome do próprio Deus. E ninguém melhor para representar o próprio Deus do que o próprio Deus, Cristo. Ninguém pode representar a Deus perfeitamente e plenamente, a não ser o próprio Deus. Não há uma criatura que possa representar a Deus, representar ao Pai
de maneira plena, perfeita. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que a imagem do Pai é Jesus. O que Jesus diz, por exemplo, aos seus discípulos? Olha, se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. O que João diz no início do seu evangelho? Que ele é a imagem de Deus. O que Paulo vai dizer em Colossenses? A mesma coisa. Cristo, ele representa fielmente e plenamente o Pai, porque ele é um com o Pai. E é isso que ele vai dizer em João. Eu e o Pai somos um. É a mesma essência. E é por isso que quando a gente vê as descrições do anjo do Senhor, o anjo de Jeová, o anjo de Yahvé, aqui no Antigo Testamento, bate exatamente com Cristo. E é por isso que a maioria dos teólogos acredita que o anjo do Senhor é o próprio Cristo. E aí faz sentido. Por que há essa troca? Por que o anjo do Senhor está falando e aí no outro verso diz que é o Senhor que está falando? Porque é isso mesmo. Quando o anjo do Senhor fala, o Senhor está falando. É isso que o texto está indicando. Ele está indicando que anjo, só para você lembrar, significa mensageiro. É aquele que faz a mediação. Então, o anjo do Senhor é o que media entre o Pai e o homem, entre o homem e o Pai. O que Cristo faz? A mesma coisa. Então, o anjo do Senhor é Cristo pré-encarnado. E olha que interessante. Cristo, o anjo do Senhor, ele diz o quê? Que o Senhor te repreenda, Satanás. E aqui nós temos uma outra lição muito interessante. Cristo é o próprio Deus. No entanto, ele não gosta de usar essa autoridade como uma carteirada, sabe? Vocês sabem o que é uma carteirada? Quando você tem uma posição, você tem um status, você é formado em alguma coisa, por exemplo, aí você puxa aquela carteira. Sou médico, sou advogado, sou jornalista. Aí tem aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando? Que algumas pessoas usam para tentar rebaixar as outras. Mas Cristo, ele não dá esse exemplo para nós, mesmo podendo fazer. Ele é Deus, ele é um com o Pai. Mas, no geral, ele assume a sua posição de subordinado ao Pai. Olha que coisa interessante. Ele é tão divino quanto o Pai. Ele é um com o Pai. Ele é Deus. Mas ele assume uma posição de subordinado ao Pai. E como subordinado ao Pai, ele diz, Satanás, que o Senhor te repreenda. Que o Pai te repreenda. Jesus é Senhor, mas ele prefere dizer que o Pai repreenda Satanás. É interessante que isso aqui também, essa mesma descrição aqui, ela vai acontecer lá em Judas, numa epístola onde Judas vai falar de Miguel. E ele diz a mesma coisa. Que quando Satanás foi contender com Miguel por conta do corpo de Moisés, vocês devem lembrar dessa passagem, Miguel fala que o Senhor te repreenda. É igualzinho, é a mesma coisa que ele fala. Isso é muito interessante, porque Cristo, ele nos dá o exemplo, ele não se rebaixa como se rebaixa Satanás. Ele prefere deixar, Satanás está lá acusando, ele simplesmente diz assim, que o Senhor te repreenda. Algo como, a sua hora vai chegar, eu não preciso ficar discutindo com você, eu não preciso ficar dando carteirada aqui, a sua hora vai chegar. Isso é um exemplo muito grande que Cristo nos dá. Que, aliás, na epístola de Judas, Judas vai usar justamente para nos dar uma lição. Porque ele vai dizer assim, olha, se nem Miguel, que é Cristo, né? Se nem Miguel, ele discute com Satanás e tenta dar uma carteirada, por que a gente vai fazer isso com os outros? Por que a gente vai entrar na discussão dos outros? Às vezes o fulano vem e xinga, e você vai e xinga também.
Não, para que isso? Que o Senhor te repreenda. Esse foi o exemplo de Cristo. E aí aqui no verso 3 é interessante porque diz assim, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O principal trabalho do sacerdote era o quê? Era sacrificar animais. A gente sabe que esses sacrifícios de animais, eles representavam o sacrifício de Jesus. Então você imagina, se ele passava o dia sacrificando animais, as roupas se sujavam. Né? Normal. É como um açougueiro. O açougueiro se suja. Então, o sacerdote se sujava. Né? Mas aqui existe uma simbologia. Porque o sangue dos animais, ele simbolizava um sangue que estava com pecado. Por quê? Porque esse sangue, ele tirava o pecado das pessoas, simbolicamente. Então, se esse sangue tirava o pecado das pessoas, ele ficava contaminado, simbolicamente. Então, se o sacerdote estava sujo desses pecados, suas roupas estavam sujas desse sangue, então ele estava respingado dos pecados que tinham sido retirados do povo, simbolicamente. Certo? Mas há uma coisa interessante também. O sacerdote humano, ele não era como Cristo. Porque Cristo, a Bíblia diz, não teve pecado. Mas o sacerdote humano tinha, incluindo o sumo sacerdote. Isso significa que ele sacrificava não só por todo o povo, ele sacrificava por ele também. Então ele não estava sujo só dos pecados do povo, simbolicamente. Ele estava sujo dos próprios pecados. A roupa suja do sacerdote é a roupa suja dos seus próprios pecados também. Então veja, é uma situação muito complicada, porque ele está na posição de sumo sacerdote, mas ele está sujo. Sujo dos pecados dos outros, sujo dos seus próprios pecados. Como é que ele vai fazer para limpar? É isso que a visão nos traz. Um sumo sacerdote sujo e, portanto, indigno. Ele está sujo. E aí é interessante porque o anjo do Senhor que estava ali, que a gente já viu que é o próprio Senhor, ele vai dizer o quê? Verso 4. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué disse, Josué é o sumo sacerdote, eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Olha que coisa maravilhosa. O sacerdote estava sujo e não havia o que fazer. Mas o anjo do Senhor que estava ali, ele disse: tirem as roupas sujas dele. O que isso traz de lição para nós? Isso traz de lição para nós que apenas o anjo do Senhor tem poder para tirar as nossas roupas sujas. Note que o sacerdote estava sujo, mas não foi ele que resolveu o problema. Ah, não, mas ele era sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote, mas ele não conseguiu resolver o seu próprio problema. Ele estava sujo diante do Senhor. Percebe isso? Ele estava sujo diante do Senhor. Por que ele não se limpou? Porque ele não podia. Quem reparou nesse problema foi o anjo do Senhor. Quem resolveu esse problema foi o anjo do Senhor. Tirem as roupas sujas dele. Pela autoridade do anjo do Senhor, as roupas sujas foram retiradas de Josué. E é interessante que Josué não ficou nu. Ele deu a ele roupas limpas. E não só limpas, roupas finas, roupas boas. O anjo do Senhor limpou os pecados de Josué. Limpou as iniquidades de Josué. Só ele pode fazer isso. E é essa mais uma razão pela qual a gente pode olhar para esse anjo e dizer: esse aqui é Cristo. Só Cristo pode fazer isso na nossa vida. E é uma coisa interessante, né? Porque, veja, você tem Josué sujo, impotente, sem
poder fazer nada por si mesmo e pelo povo. E você tem Satanás o acusando. Lembra disso? Satanás está ali o acusando. Ele está sujo, então a gente pode imaginar que Satanás estava dizendo assim: olha, você está sujo. Você está imundo diante da presença de Deus. Você não é digno de estar aqui. Você está sujo. Você precisa ir embora. Provavelmente eram as acusações de Satanás. Então é uma situação bem complicada. Imagina, você não tem o que fazer e você ainda está sendo acusado. Humanamente falando, o que a gente faz numa situação dessa? Dá ouvido a Satanás. Eu estou sujo, eu não consigo me limpar, então eu vou embora da presença do Senhor. E sabe que isso acontece muito? Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer assim: eu sei que eu preciso me voltar para Deus, que eu preciso me voltar para a igreja, mas agora não. Deixa eu envelhecer um pouquinho mais, deixa eu acertar algumas coisas na minha vida, eu estou muito errado, e aí eu volto. Você já ouviu isso, né? Isso é papo furado. Porque quando você está sujo, não é saindo da presença de Deus que você vai ser limpo. Porque quem te limpa é Deus. Quem te limpa é Cristo. Então, como você espera resolver o seu problema saindo da presença de Cristo? Mas Satanás está falando isso. Porque ele te acusa. Você está sujo, sai da presença de Deus. Você não é digno. E sabe, é verdade, nós não somos dignos. De certa forma, embora Satanás seja um mentiroso, mas ele joga com algumas verdades. Quando ele diz que nós somos sujos, que nós estamos sujos e que nós não somos dignos da presença de Deus, ele está certo. Mas é uma meia-verdade. Porque o que Jesus faz por nós? Ele nos limpa. Então a conclusão de Satanás está errada. Nós estamos sujos, nós não somos dignos, mas o que a gente faz? Vai embora? Não. A gente clama ao Senhor: Senhor, eu não sou digno, me ajuda, me limpa, tira as minhas vestes sujas, me veste de roupas finas, porque eu não posso fazer sozinho. E há um ponto ainda interessante, eu já falei, mas eu vou ressaltar. O anjo do Senhor, ele não só nos limpa, ele nos avisa de que estamos sujos. Veja que a iniciativa foi do anjo do Senhor, não foi de Josué. Não foi Josué que disse assim: olha, Senhor, eu estou sujo. Foi o anjo do Senhor que falou: você está sujo. Você precisa de limpeza. Então veja só, se por um lado a nossa situação é caótica, porque a gente está sujo, a gente não tem como se limpar sozinho e Satanás ainda está nos acusando, por outro lado, Jesus resolve todo o nosso problema. Ele olha para nós, ele avisa que a gente está sujo e ele diz: eu posso te ajudar. É colocar a bola na frente do gol sem goleiro para você chutar. Você só precisa dizer: tá bom, Senhor, eu aceito. Essa parte Deus não vai fazer. E a gente continua. Né? Eu estava no verso 4, verso 5. Então eu disse, e aqui é Zacarias falando, o profeta: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué. Então aqui o anjo do Senhor volta a falar. E ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Olha que interessante isso aqui é muito profundo. Depois que Josué é limpo por Jesus, por Cristo, pelo anjo do Senhor, por Miguel, só depois que ele é limpo, aí o anjo do Senhor diz a ele: olha, se você observar os meus preceitos,
Se fizer o que eu estou falando, aí eu vou te dar uma autoridade dentro do meu tempo. O que isso nos ensina? Primeiro, a gente não ganha as coisas pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Como eu falei, tem gente que fala assim, eu preciso me acertar para depois eu chegar perto de Jesus. Na lógica de Jesus é o contrário. Primeiro ele te limpa, aí depois você começa a agir da maneira como ele quer. Não é o contrário. Existem algumas pessoas que tentam pregar o evangelho assim. Fulano fuma. O problema do fulano é que ele fuma. Você precisa parar de fumar, porque isso e aquilo e tal. Está errado. Não porque fumar seja certo, mas porque se o fulano fuma, mas o fulano não tem Deus, não tem Cristo, então o problema dele não é fumar. O problema dele é não ter Cristo. Resolva o problema de Cristo e a questão do fumo vai embora depois. Mas não dá para você fazer o contrário. Porque você pode até fazer uma pessoa que fuma deixar de fumar. Mas se ela não recebe a Cristo, do que adianta? Não adianta nada. Do que adianta um não fumante não cristão? Nada. Às vezes a gente olha mais para os pecados externos do que para o pecado principal, que é não ter Cristo. Não deveria ser assim. Até porque a gente acaba caindo no erro de achar que algumas pessoas que não têm Cristo, mas que são bondosas, que fazem tudo certinho, essas pessoas estão bem pertinho da igreja. Não estão. Não é verdade. Às vezes a pessoa tem uma vida ilibada. Não mata, não rouba, não fuma, não bebe, não trai, tem uma boa família, mas não é cristão. Ela não tem nada. A gente não ganha nada com uma pessoa que é, aos nossos olhos, quase cristã. Um quase cristão é um não cristão. Ele está tão perdido quanto um traficante. Ok, em termos cidadãos, em termos civis, a gente prefere uma pessoa que não seja um traficante. Mas em termos espirituais, os dois estão perdidos. Porque só Cristo salva. Um outro ponto interessante aqui é o seguinte. Isso aqui fala sobre uma graça que não é uma graça barata. A salvação é pela graça. Mas isso não significa que você é salvo para pecar. Há pessoas que abusam da graça de Deus. Eu fui limpo por Jesus. Vamos dizer que Josué chegasse a essa conclusão. Fui limpo por Jesus. Sem precisar fazer nada. Ele olhou para mim e falou que eu estava sujo e me limpou. Então agora eu vou continuar me sujando. E aí ele vai continuar me limpando. Não é assim que funciona. Jesus limpa. Mas ele não nos limpa para a gente sair dali e se jogar no chiqueiro. Isso não faz sentido. E é por isso que, por exemplo, Paulo ele vai ter o cuidado de dizer em Efésios o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós, de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aí tem o verso 10, onde ele vai dizer que nós fomos salvos pela graça para as boas obras. Que nós fomos destinados às boas obras em Cristo. Quando a gente diz que Jesus nos salva dos pecados, isso significa que ele quer que a gente fique longe do pecado. Então não cabe graça barata aqui, é isso que a gente vê. Josué é limpo, e aí Deus fala o quê? Agora que eu te limpei, eu quero que você ande limpo. E se você andar limpo, aí eu vou te dar algumas autoridades. Aí você vai poder fazer algumas coisas importantes para mim. Claro, gente,
que ninguém, depois de uma situação dessa, vai ser perfeito. É óbvio que a gente continua se sujando, mas há uma diferença muito grande entre você se sujar porque você está no mundo sujo e você se sujar porque você sai daqui e se joga no chiqueiro. É muito diferente. É uma questão de postura. A diferença do crente para o não crente não é tanto a questão dos pecados, mas é a questão da postura em relação ao pecado. O crente, ele passa a odiar o pecado. Ele peca, mas ele passa a odiar o pecado. Então, quando ele cai, ele se sente mal, ele não quer mais fazer aquilo. E ele se esforça para não fazer mais. O que João vai dizer, né? Na sua primeira epístola? Ele vai dizer: falo isso para que vocês não pequem. Mas, se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai para perdoá-los. Veja só, o pecado ali ele é um acidente de percurso. Não é uma vida de pecado. Não é você se jogar no chiqueiro e chafurdar na lama. Quando a gente é convertido, a gente deixa de ser um porco. Às vezes a gente vai se sujar, mas a gente não é mais um porco que chafurda na lama. Percebe? E é isso que Deus está falando aqui. E é interessante que a promessa aqui é: Josué julgará o meu templo, guardará os meus átrios. Né? E aí a gente tem que pensar aqui no templo daquela época mesmo. Né? Ele era um sumo sacerdote, posição muito importante. Como sumo sacerdote, ele representava a Cristo. Então ele precisava ter santidade. Ele precisava se manter limpo. Aqui a gente tem uma lição muito importante para a gente. Se a gente quer fazer grandes coisas para o Senhor, a gente precisa estar limpo. Não é perfeito, ninguém chega à perfeição. Mas a gente precisa, como diz aqui, observar os preceitos de Deus. É o próprio Deus que está dizendo: observe os meus preceitos. Eu sempre digo isso. A minha mãe, ela dizia assim: Davi, eu não ligo que você tire notas ruins, mas eu quero ver você se esforçando. Porque se você se esforçar, se você estudar, e mesmo assim tirar notas ruins, eu vou entender que você tem uma dificuldade. Mas não é algo que tem a ver com a sua postura. E eu segui essa instrução da minha mãe. Na época eu era o melhor aluno da escola, em termos de notas. Mas eu tirei notas baixas também. Eu não tirei 10 em todas as provas que eu fiz na minha vida. Eu era o melhor aluno. Mas eu não fui perfeito em tudo. Deus não cobra da gente algo irreal. Mas Ele cobra que a gente se esforce. Não porque o esforço vai nos dar salvação, mas porque esse esforço é uma forma de dizer a Deus o seguinte: Senhor, eu aceito os teus preceitos na sua vida. Eu não sou perfeito, eu falho, mas eu quero andar ao seu lado. Eu vou cair, mas eu quero me levantar e eu quero continuar andando ao seu lado. É isso. É isso que Deus quer. Muita gente vai entrar no céu com notas baixas. Não vai ter tido tempo para ter uma vida perfeita. O ladrão na cruz que o diga. E a gente lembra da parábola de Jesus falando sobre aqueles trabalhadores que chegaram na última hora e receberam o mesmo salário. Vocês devem lembrar dessa parábola. É assim que funciona. A gente vai encontrar pessoas no céu que se arrependeram no último segundo, que não tem mérito nenhum para estar lá, e nós também não temos mérito nenhum para estar lá. Mas o que Deus quer é um coração. É um coração para Ele. É um coração imperfeito, mas que quer estar com Ele e fazer a vontade dEle.
e se esforça por isso. Não é tanto o resultado final que Deus está interessado, é o processo. Quando uma criança faz um desenho torto para a gente fica feliz, mesmo o desenho sendo feio, porque ela deu o seu melhor. É isso que Deus quer de nós. E é isso que Deus queria de Josué. Deus o limpou e o deu uma responsabilidade. Se você continuar nos meus preceitos, você vai ser alguém aqui dentro do templo. Você vai ter uma responsabilidade grande. Eu vou fazer algo grande por meio de você. E quão bom é, né? Que privilégio é poder fazer algo grande para o Senhor. Aliás, que privilégio é poder fazer algo pequeno para o Senhor. Não precisa ser grande. O que a gente puder fazer para o Senhor, que privilégio é, porque Ele não precisa da gente. É um privilégio poder fazer algo para alguém tão grande que não precisa da gente. E a gente vai para o verso 8, que é o último, eu já estou terminando. Ele diz assim: portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Essa palavra renovo, ela é usada em várias passagens do Antigo Testamento para se referir ao Messias prometido, a Cristo. Este era o renovo esperado. Então aqui existe uma promessa de que esses homens, incluindo Josué, eles eram um sinal deste renovo. Eles simbolizavam, eles representavam esse renovo, esse Messias que viria. O sumo sacerdote, ele representava isso, como eu já falei, porque ele tinha uma posição que foi instituída por Deus justamente para isso. O sumo sacerdote fazia os sacrifícios. O sumo sacerdote mediava entre os homens e Deus. E era isso que Cristo faria no futuro. Então o sumo sacerdote ele era uma figura de Cristo. Que coisa, que responsabilidade. Se você é uma representação de Cristo, você tem que dar o seu melhor. Não é verdade? Que coisa horrível é você representar mal a Cristo. E esse era o caso de Josué e o caso dos amigos dele, que estavam ali preparados ou sendo preparados por Deus para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Esses homens eram muito importantes. Mas tem uma coisa interessante aqui. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas se você for no capítulo 6 de Zacarias, o capítulo vai dizer que Josué era o renovo. E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que Josué, ele se tornaria sacerdote e rei. E que haveria, está no capítulo 6 isso, que haveria uma perfeita conciliação entre as duas funções, a de rei e a de sacerdote. Isso é muito curioso. Por quê? Porque historicamente isso não aconteceu com Josué. Josué não virou rei, ele era um sumo sacerdote. E pela lei, ele nunca poderia ser o rei de Israel. Por quê? Porque ele era levita. Os sacerdotes eram todos da tribo de Levi, eram levitas. Não podia ter sacerdote de outra tribo. E o que isso tem a ver? Tem a ver que, a partir de Davi, o rei Davi, que era da tribo de Judá, todos os reis passaram a ser da tribo de Judá. E havia uma profecia que dizia que o cetro nunca iria sair de Judá. Ou seja, a partir de Davi, o rei tem que ser de Judá. Era a lei e era a profecia. Então, como que Josué poderia ser este rei? Ele não poderia. Então, a Bíblia errou? Não. Aqui a gente volta para o conceito de representação. Josué representava Cristo. Ele representava o renovo. Então, quando diz que Josué era o renovo,
isso significa que ele era um tipo de renovo, um símbolo do renovo. Só que todo judeu já estava acostumado com isso, com essa tipologia. Por exemplo, se a gente for em Ezequiel 34 e Ezequiel 37, você vê que há profecias ali dizendo que Davi reinaria sobre o povo. Só que Ezequiel escreveu isso muitos e muitos séculos depois que Davi já havia morrido. Por que ele falou em Davi? Oséias vai falar a mesma coisa no capítulo 3, que Davi reinaria sobre o seu povo. Mas Oséias escreveu muitos séculos depois de Davi. Por que eles usam Davi? Porque Davi era um tipo de Cristo, era um símbolo de Cristo. Então, quando ele usa o termo Davi, se você lê o texto todo, você vê que ele está falando do Messias. Só que ele chama o Messias de Davi. Isso era comum na cultura judaica. Davi era um símbolo tão forte do Messias que se chamava o Messias de Davi. O Messias que viria era Davi. Era Davi literal, mas era um Davi simbólico. Ou, por exemplo, se a gente for em Malaquias, você tem a profecia sobre o Elias que iria voltar. Eis que enviarei o profeta Elias. Mas não é o Elias literal. É um símbolo, é um tipo. Está cheio dessas coisas na Bíblia. Fazia parte da teologia judaica. Então Josué, ele era um símbolo, e quando diz que Josué era o renovo, a mensagem que tem ali é o seguinte, olha só. Josué é um sumo sacerdote, ele vai fazer grandes coisas, mas ele não vai conseguir fazer aquilo que só Cristo pode fazer. Cada vez que um tipo morria, o judeu entendia, era só um tipo. Ele aponta para o Messias, mas ele ainda não é o Messias, porque ele não é tão bom quanto o Messias. Essa era a mensagem. E há uma coisa interessante aqui. Eu coloquei uma pulga atrás da orelha de vocês, porque veja bem, como que alguém poderia ser rei e sacerdote? Né? Ele não poderia ser, mas como que o Messias, o próprio Cristo, poderia ser rei e sacerdote? Porque o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, e o rei, Messias, tinha que ser da tribo de Judá. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai ser as duas coisas? O Salmo 110 tem a resposta. No Salmo 110, não vou abrir aqui, mas você pode ler em casa. Ele diz o seguinte, ele tem uma cena onde tem o trono de Deus, o trono do Senhor, o trono de Yahvé. E aí o Senhor diz para que um outro Senhor se assente ao lado dele. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado. Vocês conhecem essa passagem? Que outro Senhor é esse? E há ali naquela passagem ali uma confusão entre os dois senhores, como se eles fossem unos. É porque eles são unos. Essa passagem do 110 está falando sobre Jesus. É um salmo messiânico. Esse Senhor que se assenta ao lado do Pai é Jesus. E é interessante que o Salmo 110 ele tem 6 versos, se eu não me engano. 7, exato. E ali existe se eu não me engano, no verso 3, 4 e 5, vai dizer o seguinte, que ele reinaria, né? Fala de cetro, fala de reino, esse Senhor se assentou ao lado de Deus, mas também fala que ele seria sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que coisa interessante. Ele seria rei, entronizado ao lado do Pai e sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui está a grande questão. Se a gente for lá para Hebreus, a gente entende um pouquinho mais. Hebreus 7 vai fazer referência a Salmo 110. O que o autor de Hebreus ele fala no capítulo 7? Ele vai dizer que Cristo se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou tentar explicar melhor o que isso significa. Existia a ordem de Levi
que começou, né, na tribo de Levi, a gente pode chamar também da ordem de Arão, e existia a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque havia sido um sacerdote anterior a Israel. Antes de haver Israel, existiam sacerdotes também, eram sacerdotes tribais. Melquisedeque foi um sacerdote, a gente não sabe muito da história dele, mas ele foi um sacerdote do Senhor, antes de haver a ordem dos levitas. Oi? Rei de Salém. Exatamente. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Ele era um sacerdote do Senhor e ele era rei de Salém. Então, o que o texto está querendo dizer aqui é o seguinte: Cristo se torna sacerdote porque ele não vai ser um sacerdote segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele é um sacerdote que está além do sistema levítico. E sabe o que é interessante? O Novo Testamento torna isso mais claro, mas isso está lá no Antigo Testamento. O Salmo 110 está no Antigo Testamento. Melquisedeque está no Antigo Testamento. E muitas coisas estão no Antigo Testamento. Por exemplo, o fato de que o sacrifício de animais apontava para alguma coisa e não para si mesmo, está no Antigo Testamento. Isso não foi algo que os apóstolos inventaram, está tudo lá. Nesse sentido, o livro de Hebreus é um livro muito lógico. Através da inspiração do Espírito Santo, o autor percebeu coisas que já estavam lá, no Antigo Testamento, como, por exemplo, no Salmo 110. Se o Messias ele seria rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo, então, obviamente, o sistema levítico ele tinha fim. Ele não ia durar para sempre. Era temporário. E era óbvio que era temporário, porque sangues de animais não podem nos purificar. Só quem pode nos purificar é Cristo. E aí a gente volta para o anjo do Senhor. Quem purificou Josué? Foi o anjo do Senhor. Não foram animais? Então você percebe como tudo se encaixa? E é por isso que a profecia diz: então haverá uma perfeita harmonia entre as duas funções. Só Cristo pode trazer essa perfeita harmonia. Só Ele pode ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. E é por isso que Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Ele é o único que media de fato entre o Pai e nós, entre nós e o Pai. E como isso é importante para nós? Porque se Ele é o único mediador, isso significa que a gente não precisa de alguém que medie por nós. Na Idade Média, as pessoas achavam que precisavam dos padres para poderem ser perdoadas, que precisavam dos santos para poderem chegar a Deus. Mas a Bíblia nos diz que quem media é Jesus. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. A lição final que nós podemos deixar aqui, dentro de tudo isso que eu falei, é uma pregação densa, enfim, é a seguinte: não importa o quão sujo nós estamos, Cristo pode solucionar nosso problema. E é só Cristo. Não importa o quão bom seja o fulano de tal, o cicrano, o beltrano, só Cristo pode resolver o nosso problema. Josué foi um grande sacerdote, mas ele não foi Cristo. Por mais que ele fosse grande naquilo que ele fizesse, não foi ele que nos salvou. Ele também precisou de Jesus. Que nós possamos aprender a cada dia das nossas vidas a depositar todas as nossas dificuldades, todas as nossas sujeiras, todas as nossas ansiedades, todas as nossas esperanças aos pés de Jesus. Ele é o nosso único Rei, é o nosso
único sacerdote e é, portanto, o único que pode resolver os nossos problemas. Amém.